Hoje eu quero falar para você sobre duas características, duas qualidades que nós precisamos ter firmes no nosso coração, que é perseverança e resistência. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 7, multimídias, vamos ser rápidos, vocês já estão o texto aí, já tem o texto, porque eu vou acelerar nesses textos, tá bom? Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos ensina nesse texto que nós precisamos resistir. Resistir a quem? Resistir a quem? Então sacude seu irmão e diga: resista ao capiroto. Resista esse inimigo. Resista. A Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo. E ele, gente, eu não falei nenhum palavrão não, né? Desde pequeno eu já ouvia falar isso, capiroto, mas falar a verdade, eu nunca fui procurar no dicionário o que é isso. Pelo amor, se eu falei, me perdoe, tá? Se isso é porque é um nome tão esquisito, se é um palavrão na sua cidade, me perdoe. Então a Bíblia diz: resista ao diabo. Sujeite-se, pois, a Deus primeiro, resista ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então, resistência é uma qualidade que nós precisamos ter como crentes, se nós queremos vencer a batalha da vida. Se nós queremos desenvolver um casamento feliz, se nós queremos desenvolver um ministério de êxito, se nós queremos desenvolver uma carreira profissional promissora, nós precisamos perseverar e resistir. Resistir a quem? Resistir ao inimigo. O que é o inimigo? É uma força que se opõe a nós. E resistência no dicionário significa isso: oferecer, oposição a forças superiores. Quando você se opõe, resiste a forças superiores que querem vir contra você. Então a Bíblia está dizendo que você precisa resistir. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mal. Diga: resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Diga: sou eu. Olha o que a palavra está dizendo, que existe uma armadura. Deus preparou uma armadura para você e você tem que ir lá em Efésios 6 conhecer essa armadura. Nessa armadura, as peças, você vai encontrar fé, você vai encontrar a palavra, você vai encontrar salvação. Então, quando você se reveste dessa armadura, a Bíblia diz que você tem que ficar firme no dia mau. Porque o dia mau sempre chega. E chega para todos. O que é o dia mau? É aquele dia que você não espera, aquela notícia que você não espera e que chega, aquela situação que você não estava esperando que acontece, e que às vezes tira o seu chão, te deixa assim como que no modo avião, né? Em alguns momentos, mas logo, logo você tem que pisar o pé no chão, respirar firme e ficar firme, ficar inabalável. Você tem que não ceder àquela pressão. E isso significa resistência. Não ceder à pressão de uma situação ou de alguém contra você. E também agir em defesa própria. Isso também significa resistência. Você agir em defesa própria. Então, quando o dia mau chega, você tem que o quê? Não ceder àquela pressão daquela situação ou daquela pessoa, e você também tem que agir em sua defesa própria. Se proteger, se guardar. 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sacuda seu irmão, diga: vigia, irmão. Vigia, irmão. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, olha de novo, capiroto, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Por que ao derredor? Porque ao seu redor estão os anjos. Então eles estão depois dos anjos. Certo? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para os livrarem.
E Satanás está ao derredor, está depois dos anjos. Então, mas ele está lá, como um leão. Como? Porque ele não é leão. Ele pensa que é. Mas ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Só que a Bíblia diz no versículo 9, preste atenção aí. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então a Bíblia diz que você precisa resistir em fé. A sua fé será uma resistência para a ação do diabo na sua vida, na sua casa e na sua família. E se houver fé no seu coração, o diabo não pode entrar. Está ouvindo bem? É o que esse texto está dizendo. Então resistir aqui significa o quê? Mantenha-se firme, firme na fé. Não deixe sua fé vacilar. Sabe qual é a estratégia do inimigo para atingir sua fé? Dúvida. Ele quer lançar dúvida. Ele quer lançar incredulidade no seu coração. É uma batalha aqui, ó, na mente, nos pensamentos, nos sentimentos. E você tem que permanecer firme com a sua fé. E como é que sua fé vai permanecer firme? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o inimigo estiver querendo lançar dúvida no seu coração, você tem que correr para a Bíblia. Você tem que correr para a palavra de Deus. Você tem que abrir a Bíblia e você tem que procurar promessas que vai justamente de encontro àquilo que o inimigo está lhe falando. Que vai provar que o que Satanás está colocando na sua mente é mentira, porque a promessa que Deus tem para você é contrária àquilo que o inimigo está falando. E um exemplo, se o inimigo está botando na sua cabeça que a sua família vai se perder, que seu filho vai se perder, você vai para a promessa, para a palavra de Deus, quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se foi uma decisão de Josué, vai ser uma decisão sua também. E você vai sustentar aquele filho em oração, até ver ele se render completamente aos olhos do Senhor, aos pés do Senhor. E você não vai permitir a dúvida entrar no seu coração. Amém, igreja? Então, Deus quer nos dar isso hoje. Deus quer soprar hoje sobre a sua vida um renovo. Para aqueles que chegaram aqui cansados, para aqueles que chegaram aqui vencidos pelo cansaço, desanimado, Deus quer hoje soprar um renovo sobre a sua vida. Uma força de resistência e de perseverança para que você possa vencer essa batalha que você está enfrentando. Quem quer receber essa força? Diga amém. Eu quero compartilhar com você a história de um homem que me impactou muito quando eu estava estudando essa mensagem. O nome dele se chama Cliff Young. Depois você procura no Google, na internet, que você vai ver a história desse homem. Nos anos 80, esse homem, ele resolveu correr uma maratona na Austrália. Ele é um fazendeiro australiano que ele cultivava batatas. Ele plantava batatas e ele tinha também um rebanho de 2.000 ovelhinhas. Então ele era um pastor. Um pastorzinho de ovelhas que plantava batata. Parece até ser engraçado, né? Porque pastor parece que não tem muito valor no mundo hoje. Que dirás plantar batata? Você já viu gente dizendo assim: vai plantar batata? Você já viu esse dizer assim? Como se fosse: você não tem o que fazer, não? Vou arranjar alguma coisa para você. Vai plantar batata. Pois esse homem era um pastor que plantava batatas. E ele resolveu se inscrever numa ultramaratona que acontecia na Austrália. Não era uma maratona muito famosa, mas era uma ultramaratona porque eram 876 quilômetros que tinham que ser percorridos nessa maratona. Uau! 876 quilômetros. E qual era a regra dessa maratona? Bom, o recorde dessa maratona tinha sido 7 dias. Quem fez essa maratona mais rápido utilizou 7 dias para fazer essa maratona. E tinha uma regra que a partir das 18 horas, os corredores poderiam dormir 6 horas. Então, eles dormiam, acordavam e voltavam a correr. E Cliff Young, esse humilde fazendeiro, pastorzinho, plantador de batatas, resolveu se inscrever para essa corrida. E ele nunca tinha sido treinado por ninguém.
Ele nunca tinha corrido uma maratona e simplesmente ele resolveu se lançar a esse desafio. E ele chegou lá. Quando ele chegou lá, ele se tornou alvo de risos de todos os organizadores do campeonato, porque ele chegou lá e ele já aparentava a falta de experiência dele. Tem uma foto, como é que ele chegou para correr a maratona? Olha só, ele chegou de macacão, aquele macacão que ele usava na fazenda. Ele chegou de botas 7 léguas e sem dentadura. E assim, ele ia correr a maratona. Então, o pessoal começou logo a rir da cara daquele homem. Só que eles não sabiam que Clifford Young, ele tinha uma qualidade única. Ele tinha, que era poderosa, ele tinha resistência e perseverança. Ele tinha uma força interior para se opor à fadiga, ao cansaço. E é isso que Deus quer lhe dar hoje. Uma força para você se opor ao cansaço da vida. A vida eu sei que cansa. E quanto mais dura, mais cansaço ela traz para nós. Mas Jesus não prometeu vida fácil. Querido, Jesus disse, nesse mundo você vai ter aflição. Mas eu te asseguro, tenha bom ânimo. Tenha perseverança, tenha resistência, porque você vai vencer. Assim como eu venci, a vida não foi fácil para mim. Jesus está dizendo, para mim não foi fácil, mas eu venci. E por você e para você, e você vai vencer também. Vai vencer olhando para mim, vai vencer tirando forças em mim. Então o Senhor quer te dar essa força. Mateus capítulo 11, versículo 25, o Senhor diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a promessa, se você está fatigado, está cansado hoje, esse é o seu rema hoje, essa é a palavra que você tem que sair daqui hoje levantando, correr para os braços do Senhor, porque é uma promessa que Deus lhe dá, se você vem para mim, eu vou lhe aliviar, eu vou te tirar esse fardo pesado dos seus ombros e eu vou trazer alívio para a sua vida hoje. Quem recebe, diga amém. Esse homem também tinha força para se contrapor ao estresse. O estresse que parece que é a doença da moda, a doença do momento. O que é o estresse? O estresse é quando o seu corpo não está aguentando mais. E há um excesso tão grande de preocupações, de ansiedades, que começa a mexer em todo o seu funcionamento corporal. Respiração, pressão, batimento cardíaco. E aquilo começa a trazer uma fadiga, um cansaço exacerbado, exagerado. E 1 Pedro, versículo 5, capítulo 7, o Senhor diz assim, lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga, Deus tem cuidado de mim. Deus cuida de você, querido. Acredite, ainda que você não vê, Deus cuida. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são liberados para ficar ao seu redor. Sabe como? Eles vão à sua frente, tirando as pedras, para você não tropeçar em pedra alguma. Então os anjos do Senhor vão à sua frente. Então Deus cuida de você. E Ele cuida, mas Ele diz, venha e lance sobre mim a vossa ansiedade. Por quê? Porque o excesso de ansiedade que a gente carrega, de preocupação com o futuro, de preocupação com o amanhã, sofrendo antecipadamente por coisas que ainda nem aconteceu na nossa vida, isso é que vai gerando estresse no nosso corpo. Então nós temos que confiar, levar a nossa vida de uma maneira mais leve. Sacuda seu irmão e diga assim, irmão, leve a vida de uma maneira mais leve. Sabe por quê? Tudo isso aqui vai passar. Tudo passa. A única coisa que vai permanecer é o amor. Você não vai levar nada com você. Tudo que você está construindo, você não vai levar. Você só vai levar as vidas que você ganhou para o céu. E às vezes a gente passa tanto tempo da nossa vida,
tanto esforço desenvolvendo coisas que só vai servir para a nossa vida aqui na terra. E não vai servir para a eternidade. E a gente tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E levar a vida de uma maneira mais leve, confiando no Senhor, fazendo a nossa parte, mas tem coisa que não adianta, não está na nossa mão. Tem coisa que não está na nossa mão decidir, a gente tem que confiar em Deus, que Ele vai conduzir as nossas vidas. E de uma maneira poderosa. E nós venceremos, teremos força para vencer o estresse. Esse homem também tinha força para vencer as condições adversas. A adversidade que vinha contra ele. E isso Deus também quer te dar hoje. Salmo 24, versículo 4 diz assim. Você conhece esse texto? Queria que você lesse comigo esse texto. Diz assim, vamos lá? 1, 2, 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Não existe maior adversidade para o ser humano do que a morte. A morte é a maior adversidade que nós enfrentamos. E o Senhor está aí nos garantindo que ainda que você enfrente a morte cara a cara. Quem aqui já enfrentou a morte cara a cara? Algumas pessoas. Quem aqui já teve um familiar ou um parente enfrentando a morte cara a cara? Você sabe a luta que é. Tem que ser uma luta de intercessão e de clamor constante. E aí o Senhor está dizendo, ainda que você passe por essa adversidade, você vai vencer. Porque a minha vara e o meu cajado me consolam. Ah, pastora, mas eu passei isso com um familiar e ele foi embora. O Senhor está dizendo, a sua vitória contra a morte, ela não é física, querida, ela é espiritual. A morte nunca vai tragar um filho de Deus. Nunca. Por quê? Porque Jesus falou, tragado foi a morte. A morte foi tragada por Jesus ali na cruz do Calvário. E quando eu falo a morte, eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Porque a morte física todos nós vamos enfrentar, a não ser aqueles que vão ser arrebatados. Mas a morte física todos vão enfrentar. Abraão enfrentou, todos na Bíblia Davi enfrentou, nós vamos enfrentar. Esse corpo vai perecer, mas é a morte da nossa alma, do nosso espírito. Isso, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador do seu coração, a morte não vai tragar essas vidas. Porque eles podem morrer para esse mundo, mas vão viver para Deus. Uma eternidade com Deus, amém? Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor? Então, poder para resistir à dor. Salmo 22, 24 diz, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o viu quando ele gritou por socorro. Essa é a primeira coisa que a gente grita quando a gente está sentindo dor, né? Jesus, 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 Jesus. Eu me lembro, eu tive 4 filhos normais. Eu sei o que é ter resistência à dor. Quantas mulheres aqui já tiveram filhos normais? Uau! Mulheres valentes. Gente, eu tive 4 filhos normais. E a dor é só a graça. E na hora da dor, 2 coisas você tem vontade de fazer. Esganar quem está na sua frente e clamar por Jesus. É a hora que toda a sua natureza carnal, a hora da dor é a hora que a natureza carnal quer se manifestar. E para ela não se manifestar, aí você tem que gritar, Jesus, Jesus, Jesus. É melhor gritar por Jesus do que deixar a carne se manifestar. E a Bíblia diz que Deus não despreza o grito de socorro daqueles que estão passando dor. Às vezes é uma dor emocional, é uma dor na alma, profunda, não é algo físico. E que a Bíblia diz que a gente precisa gritar por socorro, porque o Senhor tem o socorro para nós. Amém?
E também força e habilidade para continuar, para perseverar, independente da adversidade. O Senhor nos promete isso em Salmo 18, versículo 39, que diz: pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te dá força hoje para o combate, para a batalha. Quem recebe, diga amém. Então, eu quero falar para você hoje 3 maneiras pela qual, 3 coisas que você precisa fazer para ter resistência. 3 coisas que você precisa fazer para você enfrentar o desafio, para você enfrentar a corrida da vida e para você vencer, para você desenvolver essa resistência e ter uma vida profissional sucedida e ter um casamento estabilizado. Porque, queridos, para você ter um casamento firme, você precisa ter resistência e perseverança. Resistência e perseverança. De manhã tinha sentado aqui na frente uma patente poderosa. Pastor Telmo, Gabriele e Pastor Omar. Um com 48 anos de casado, o outro com 46 e o outro com 43. Hoje está o pastor Omar aqui, 46 anos de casado. Então, ele sabe quanta resistência e perseverança teve que ter para chegar a essa recompensa. 46 anos de casado. Ó, quem aqui tem mais do que 46 anos de casado? Ali quanto? 53. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Uau! Resistência e perseverança, não foi? Quem mais? Alguém mais? Deixa eu ver. Alguém mais? Aqui? Quanto tempo de casada? 57 anos. Resistência e perseverança, não foi? Um aplauso ao Senhor. Eu quero chegar aí. Estou com 23. Quero chegar a 50 e poucos anos de casado. A rainha da Inglaterra, com o príncipe Philip, 75 anos de casado. Meu Deus, é muita resistência e perseverança. Tem que passar por cima de muita coisa, gente. Tem que decidir ser feliz. Decidir, mesmo que não seja ter razão, mas ser feliz. Às vezes a gente tem que abrir mão da razão para ser feliz. Eu abro mão da razão para poder ser feliz. Amém? Glória a Deus, irmãos. É isso mesmo. Mas há uma recompensa de autoridade sobre as nossas vidas. Então, a resistência foi o que garantiu a Jesus o sucesso do seu ministério. E ele resistiu em meio ao sofrimento, ele resistiu em meio à dor, ele resistiu à rejeição, ele resistiu para quê? Para garantir a mim e a você o sucesso. E ele é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo. A palavra diz assim, eu não botei a referência bíblica, mas a palavra diz assim: escute, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então a palavra está dizendo que nós devemos nos desprender de tudo o que nos atrapalha na nossa corrida e na nossa caminhada. O Cliff se desprendeu da dentadura. O Cliff se desprendeu. O que estava atrapalhando ele tirou a dentadura, sabe por quê? Porque ele dizia que a dentadura ficava batendo. Eu acho que naquela época não tinha corega. E a dentadura dele ficava batendo, e para não distrair ele deixou a dentadura para lá. Então isso é muito sério. A Bíblia diz que a gente tem que se desprender daquilo que é um peso na nossa caminhada, daquilo que vai nos tirar do propósito de Deus, que é o pecado. Ah, pastora, mas o meu marido é um peso na minha caminhada. Irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é o pecado. O pecado na sua vida você tem que soltar.
Você tem que se desprender. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer para ter resistência. Soltar. Se desprender de tudo aquilo que está querendo segurar a sua caminhada, de tudo aquilo que vem para desviar o seu caminho. Tirar da presença de Deus. Às vezes pode ser o quê? Um vício. Às vezes um mau hábito. Às vezes atitudes erradas que você tem. Pensamentos errados, desejos errados no coração. Gente, a Bíblia é tão séria com isso. Que certa feita Jesus falou, se o teu olho direito pecar, arranque ele fora. Porque melhor é você entrar na eternidade sem um olho do que você se perder para a vida eterna. Se a tua mão, eu não sei se é a esquerda ou a direita do texto, uma das duas, te faz pecar, corte ela fora. Porque melhor é você entrar na eternidade sem uma mão do que você se perder para a eternidade. É forte ou não é esse texto? É forte. Isso aqui está falando de mutilação, de dor física. Então, se Jesus chegou a esse ponto extremo, isso aqui é um extremo para você entender que se seus desejos humanos te faz pecar, arranque eles do seu coração. Não vale a pena querer viver uma vida com prazeres humanos e aquilo lhe tirar da presença eterna de Deus. Se um vício te destrói, te faz pecar, não vale a pena sustentar isso e destruir sua família, seu casamento, destruir sua vida. Tem que ter uma atitude radical, como Jesus disse, arranca e joga fora. Não estou mandando ninguém arrancar o olho, nem cortar a mão, pelo amor de Deus. Vocês me entendam. É você cortar seu lado emocional com essas atitudes, com esses maus hábitos, com esses vícios, com esses pensamentos errados. Se a internet está te fazendo pecar, arranca esse computador do seu quarto, joga fora, ou dá para alguém que não vai pecar com ele. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Tire toda a possibilidade do pecado entrar na sua vida e você sabe o que é que te faz pecar. Você sabe, né? Se é a comilança que te leva à glutonaria e destruir a sua família, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque faz seu açúcar subir, sua pressão subir. Acabou, se torna fit, só entre na sua casa comida saudável, não vai comprar besteira. Estou falando para mim mesmo, viu? Não passe ali no duty free do aeroporto e compre chocolate. Não passe assim, ó. Está repreendido, está repreendido, está repreendido. Feche os olhos e passe direto. Porque se você comprar e botar dentro do seu quarto, eu estou falando para mim, viu, gente? Você vai comer. Então você tem que tirar dali, tirar da onde estão os seus olhos, porque o que o olho não vê, o coração não sente. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, a gente tem que agir de maneira correta e sincera conosco mesmo. Pare de auto-sabotar você mesmo. De ficar achando que você pode lidar com o pecado. Deixa eu trazer ele para dentro da minha casa que eu vou ter força para resistir ele. Não, Jesus disse, fuja, saia correndo, meu irmão. Tira ele da sua vista, põe ele para longe de você. Amém? Força para perseverar. E a segunda coisa, a primeira é desprender, se desprender do que lhe faz pecar, desprender do seu passado. A segunda coisa, comece agora. Se Deus está mandando você se desprender de algo, é porque Ele já tem um plano para a sua vida, Ele já tem algo para lhe entregar. Às vezes, para você receber o novo de Deus, você tem que entregar o velho que você está sustentando. Quando você entrega, Deus te dá o propósito dele na sua vida. E quando Deus te der, e Deus disser para você, vai, saia correndo, meu irmão. Saia correndo com a visão de Deus para cumprir. Não postergue. Não postergue aquilo que Deus está mandando para você fazer. Não deixe para amanhã, e para depois, e para depois, e para depois. Você sabe o que a palavra diz sobre isso? Você já ouviu pessoas dizendo assim, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que um dia eu vou ser crente, mas agora não.
Agora eu sou muito jovem, quero curtir minha vida, quero tomar todas, quero pegar todas. E quando eu já tiver vivido o que eu puder viver, eu vou ser crente. Você já viu gente falar isso? Eu já. Sabe o que a Bíblia diz para pessoas assim? Louco. Louco, porque você não sabe o dia que vão pedir a sua alma. E você pode estar investindo e perdendo o seu tempo e não dá tempo para você. E a Bíblia diz, se ouvires hoje a voz do Senhor, não resista ao Senhor, se entrega logo, porque é uma bênção viver para Deus. É uma bênção viver para Deus. Você vive feliz, você constrói uma família feliz, alicerçada nele. Deus não lhe priva da felicidade. Ele tem a verdadeira felicidade que você precisa. Agora achar que se embolar com os prazeres do mundo é felicidade, queridos, e depois como é que você fica? Destruído emocionalmente, fisicamente. Satanás não dá nada de bom, não. A aparência é boa, mas o caminho, a Bíblia diz, é de morte. Então, comece agora o que Deus está entregando, o que Deus está dando para você. O que Deus está colocando na sua mão. Comece agora a executar a visão de Deus para a sua casa e para a sua família. E o último, para você ter perseverança e resistência, olhe para Jesus. Mire Jesus. Olhe que o seu foco seja Jesus. Para de olhar para as pessoas. Quando a gente olha e firma a nossa fé em pessoas, quando elas caem, a gente cai também. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não existe ninguém perfeito. A igreja não é lugar de gente perfeita. Nem eu sou perfeita. Eu não sou perfeita, gente. Não é porque eu estou aqui pregando, não é porque Deus me deu uma unção que eu ministro sobre você, você é abençoado. Glória, é a misericórdia de Deus. Mas eu não sou perfeita. Você entende isso? Às vezes a igreja esquece isso. Às vezes a nossa visão de idolatria é tão grande que a gente fica procurando pessoas perfeitas para colocar nossa confiança. E não existe isso. Só Jesus é perfeito. E você tem que colocar a sua fé nele. E parar de ficar olhando para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está do outro lado. Eu tenho 25 anos de caminhada cristã. Eu já vi de tudo. Eu já vi muita gente abandonar a fé. Eu já vi muita gente esfriar. Eu já vi muita gente sair da igreja. Sabe por quê? Porque se decepciona. Se decepciona com as pessoas. Não é com Deus, é com as pessoas. E larga tudo por causa das pessoas. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Você está exigindo do irmão que está do seu lado o que nem você tem. Perfeição. A gente tem que entender que a igreja é um lugar de pessoas que estão buscando a Deus, buscando se aperfeiçoar a níveis diferentes aqui. E a gente precisa aqui dentro ser uma família, se sustentar um ao outro. O pecado do seu irmão não é motivo para você se escandalizar, não, meu irmão. É motivo para você orar por ele e ajudar ele a se levantar. Você está entendendo isso? Então, olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai prevalecer. Você vai resistir. Você não vai perder o seu foco. Amém? Glória a Deus por isso. Então, resista. Se deu certo para Jesus, vai dar certo para você também. Agora, o que é que você não pode resistir? Você não pode resistir a Deus. Não resista. A maior burrice que existe é resistir a Deus. Ninguém ganha a batalha com Deus. Não resista a Deus. Não tenha um coração duro. Não resista ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi enviado para lhe guiar a toda a verdade, para conduzir você, para ajudar você a tomar decisões certas, ajudar você a não ir para caminhos errados.
Então, resistir ao Espírito Santo é resistir ao direcionamento de Deus, ao cuidado de Deus na sua vida. Não resista a Jesus, não resista à obra da cruz, porque resistir a Jesus é resistir ao amor de Deus na sua vida, porque Jesus é a maior expressão do amor de Deus nesse mundo. O Filho que entregou a vida dele por você na cruz do Calvário. Então, resistir a Jesus é resistir ao amor de Deus. Resistir ao Espírito Santo é resistir ao cuidado de Deus. E resistir a Deus é resistir ao próprio Criador. É viver sozinho nesse mundo. Então, essas são as 3 coisas que você não pode resistir. A Deus, ao Espírito Santo e a Jesus. Você quer saber como foi que terminou a história do Cliff Young? A história diz que aquele homem, ele, dentro dessa maratona, ele se alistou, ele chegou lá totalmente despreparado, como vocês viram na foto, de macacão, de botas 7 léguas, a calça estava toda furada, ele furou a calça que ele disse que era para poder ter ventilação, ele arrancou a dentadura porque ele disse que não queria nada atrapalhando ele. E a história, quem conhece aquela fabulazinha da lebre e da tartaruga? Quem conhece? Pois é, se cumpriu aquela história na vida de Cliff. A história conta que ele ficou em desvantagem na largada de todos os outros corredores. Ele ficou um dia em desvantagem. Só que ele não sabia as regras da maratona, ele não sabia que podia dormir. Então ele não dormiu. Ele não dormiu no primeiro dia, ele não dormiu no segundo dia, ele não dormiu no terceiro dia, nem no quarto dia e nem no quinto dia. E ele levou 5 dias da maratona sem dormir. E ele tomou vantagem de todos os outros corredores e bateu o recorde ganhando a maratona, levando 5 dias, algumas horas e alguns minutos. Chegou mais cedo, 10 horas do segundo candidato. E quando foram perguntar para ele, né? Porque ele tornou uma celebridade na Austrália. Como é que um homem daquele ganha uma maratona de ultramaratona, ultra resistência daquela? E foram perguntar para ele. E ele disse que ele já tinha passado 2 noites sem dormir no campo dele, atrás de ovelhas perdidas. E que foi um treinamento para ele. E que quando ele estava correndo, ele pensava, ele visualizava como se ele estivesse correndo atrás das ovelhinhas perdidas dele. E aquilo dava motivação para ele não parar a sua corrida. Às vezes a gente precisa dar sentido à nossa vida. Quando se perder sentido para a gente não vai ter resistência nem perseverança. Às vezes a gente tem que pensar nas pessoas que a gente ama, o que aquela perseverança vai gerar, ou o que a nossa desistência vai provocar no coração das pessoas que amam a gente. Quando a gente dá sentido, a gente consegue permanecer focado no alvo. Ou ele disse que ele também, às vezes, visualizava uma tempestade atrás dele, porque quando ele estava no campo, que vinham aquelas tempestades com raio, ele tinha que sair correndo pela sua própria vida. E às vezes na nossa caminhada também, gente, a gente tem que prevalecer pela nossa vida. Porque a nossa resistência, o nosso prevalecer sustenta a nossa vida e a nossa caminhada. Às vezes, na corrida da nossa vida, nós temos que vencer pela nossa própria vida. Amém? Olha o que diz o texto aqui. Tiago 1:12. Eu quero que você leia e nós vamos orar. Tiago 1:12. Olha o que diz Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Diga a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, perseverar para ganhar a coroa da vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora.
Glória a Deus por isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Hoje o Senhor quer derramar sobre esse lugar força, um renovo. Deus tem um renovo para você hoje. E todos aqueles que precisam desse renovo de Deus, eu quero que você levante a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E você comece a clamar a Ele. E você diga: Espírito Santo, vem hoje sobre a minha vida, Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito Santo, eu preciso desse renovo. Eu preciso desse renovo sobre mim. Diga para Ele: Espírito Santo, hoje eu preciso de força para prevalecer, para resistir, força para vencer o cansaço, força para vencer o estresse, força para vencer as adversidades que a vida tem levantado contra mim, Espírito Santo. Todos aqueles que hoje chegaram aqui nesse lugar cansados, fatigados, desistidos, e que necessitam desse toque do Espírito Santo, eu vou pedir rapidamente para você sair do seu lugar e você vir aqui para o altar, e você se prostrar aqui diante do Senhor, e você ter esse momento com Deus, onde você vai clamar com todo o seu coração e com toda a sua alma, e dizer: Espírito Santo, vem, Espírito Santo, hoje eu quero receber esse renovo, hoje eu quero receber essa força que vem do alto, porque eu tenho tentado, Senhor, com minhas próprias forças, mas isso tem gerado, Senhor, cansaço, isso tem gerado, Senhor, estresse, isso tem gerado, Senhor, desânimo, mas hoje eu preciso do Senhor, eu preciso do toque que vem do alto, o toque que vem de Ti sobre a minha vida. Vai clamando a Ele, não fica com a boca fechada não, vai clamando ao Espírito Santo. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui nessa manhã, Ele direcionou essa palavra para você, porque hoje Ele quer lhe tocar, Ele quer que você confie, Ele quer que você entregue essa situação para Ele. Então diga para Ele o que está lhe cansando, o que está lhe fatigando, qual é a situação que está gerando cansaço, qual é a situação que está gerando estresse na sua vida, que está gerando essa adversidade na sua vida, que está gerando tristeza, desânimo. Coloque essa situação diante dele e diga: Senhor, eu quero deixar essa situação hoje diante de Ti, diante do altar. Eu não quero mais sair hoje dessa manhã levando isso nas minhas costas, porque tem sido um fardo pesado. Hoje eu estou cumprindo a Tua palavra que diz: vinde a mim, e eu estou me aproximando do Teu altar, Senhor, para Te entregar essa carga, essa preocupação, essa tristeza da minha alma. Vai declarando isso para o Espírito Santo. Enquanto nós adoramos, os levitas vão adorar com essa música, você vai colocando isso diante do Senhor, e o Espírito Santo vai te tocar de uma maneira poderosa. Aleluia. Seguro estou nos braços. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh.
teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Deus. Em teus braços é o meu. Hoje o Espírito Santo traz sobre sua vida um renovo. Quantos precisam do renovo do Espírito Santo? Levante a sua mão e receba agora o renovo do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo hoje. Hoje Ele toca você, desde o fio da sua cabeça até a planta dos teus pés. E hoje Ele ministra ao seu coração paz, paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que lhe dá tranquilidade em meio à adversidade, a segurança, a confiança. Hoje Ele arranca o medo do seu coração, e Ele ministra agora a vida, a paz, a paz, a paz. Hoje Ele te toma pelos teus braços e te abraça e declara: você não está só nessa caminhada, você não está só. Existem anjos pelejando por vocês, existem pessoas que são levantadas para interceder e para clamar pela sua vida. O Espírito Santo está contigo, Ele é o teu guia, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu protetor. Receba o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida hoje. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé agora e você desse a mão à pessoa que está do seu lado, e você levantasse as mãos, levantasse as mãos dos outros. Porque no momento em que Israel estava passando por uma batalha muito grande, Moisés teve que ir para o monte. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas para Deus, o povo de Israel vencia a batalha. Mas quando ele cansava e ele descia as mãos, o povo começava a perder. E é assim, querido, que você vai vencer a batalha da sua vida, com as mãos estendidas para Deus, rendido ao Senhor, fazendo resistência ao seu inimigo, mas rendido para Deus. E eu quero que você saiba que você não está só,
Que Deus levanta pessoas como esses irmãos que estão aí do seu lado, para segurar a sua mão no momento mais difícil, para sustentar os seus braços cansados. Deus levanta pessoas em oração para lhe sustentar. E você agora, de mãos levantadas, nós vamos cantar o refrão dessa música que diz: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em tuas mãos. Amém? Aleluia! E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Mais uma vez, e se eu passar pelo vale? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Yeah. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor. E dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. E diga: meu irmão, você não está só. Diga: Deus está contigo. E hoje Ele renova suas forças para a batalha. Amém? Quem se sente mais renovado hoje, mais fortalecido? Esse é o rema para a sua semana. E que Deus te abençoe, te guarde, te faça frutificar, te proteja e te livre de todo mal. E te dê uma semana de vitória. Amém? Aproveita e faça sua inscrição para Brasília. Plante a sua semente nesse congresso. E não esqueça de trazer a foto, a carinha para pregar no nosso mural que está ali na frente. Deus te abençoe.